Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Pandemia. Nós estamos aqui hoje, né, na semana aí do Natal, do Ano Novo, para bater mais um papo aqui com vocês. Eu quero agradecer a quem foi entrando aqui na nossa live, né, que nos dê também um feedback para contar para a gente que se está chegando bem aí nosso áudio, nossa imagem. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Uma das nossas convidadas daqui a pouquinho vai estar entrando com a gente aqui na tela e peço a vocês que aguardem só um minutinho, porque dentro de instantes ela vai estar entrando aqui com a gente também, que é uma convidada super especial que a gente tem na nossa live de hoje. Bom, gente, obrigada para quem está entrando aqui, já tem gente aqui já entrando, já cumprimentando, muito obrigada, a Dileia está aqui com a gente, a Patrícia também está entrando, muito obrigada, Patrícia, Kleiber também, muito obrigada, Kleiber Fintelman, jornalista também, nosso amigo, querido, muito obrigada. Dresa Feijó também, outra querida jornalista, amiga, super competente, obrigada de estar aqui. Anne Novak também, outra amiga também, aí, jornalista, muito obrigada, viu, gente? Fernanda Garcês também entrando aqui. Gente, muito obrigada de vocês estarem por aqui com a gente, tá? E a gente, ou para a Ken Teles, obrigada, Kelly, quem está aqui com a gente também, jornalista, que ótimo. Bom, gente, olha, então vamos iniciar aqui nosso bate-papo de hoje, porque eu acho que muita gente está com muitas dúvidas aí, e eu acho que os nossos amigos vão ajudar a esclarecer aqui, nossos queridos convidados super especialistas vão ajudar a responder as dúvidas de muita gente com relação a esse final de ano, né? Como vai ser esse verão aí, o primeiro Natal, o primeiro ano novo, né, dessa pandemia, que infelizmente a gente não achava que fosse durar tanto. Então, fazendo aqui uma rápida apresentação para vocês, né? Esse é o nosso Papo de Pandemia, que é um projeto do nosso portal Vida e Ação, que é voltado para saúde, bem-estar, qualidade de vida. Meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, sou consultora em comunicação, editora do portal Vida e Ação. Obrigada, então, a quem está aqui entrando para assistir a nossa live, agradeço muito a quem está aqui. Peço que compartilhem também esse link, convidem aí outras pessoas, amigos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos. Convidem aí, por favor, quem for entrando aqui, convida outras pessoas, dá um feedback para a gente, e para a gente prosseguir aqui, para que vocês não percam nada do que nossos convidados vão falar aqui hoje. E, claro, podem deixar também aqui no nosso chat, né, suas mensagens, suas dúvidas ou perguntas, que a gente vai ler e nossos convidados, na medida do possível, vão responder a vocês ao longo dessa nossa conversa. Tá? Lembrando que essa live ela fica disponível no nosso Facebook e também pode ser depois assistida também na íntegra no nosso YouTube. A gente sabe que muitas pessoas não assistem aqui na hora, deixam para ver depois, porque tem muitas coisas para elas assistirem e acabam não conseguindo estar com a gente aqui nesse momento. Bom, então, introduzindo aqui para falar um pouco dos nossos convidados, estamos esperando ainda uma super convidada entrar aqui. Eu vou falar para vocês. Enquanto aí, né, a gente está, esse nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né, que são os cuidados com o final de ano, os cuidados aí que a gente deve ter, né? A pandemia não acabou, é muito importante que a gente fale isso. E enquanto o país ruma aí tragicamente para os mais de 200 mil mortos pela Covid-19, sem que tenhamos ainda certeza de quando teremos uma vacina para chamar de nossa, muita gente se prepara aí para as tradicionais festas de fim de ano, mas o que temos a comemorar mesmo? Como podemos fazer isso em segurança, protegendo nós próprios e aqueles que mais amamos? Como chegamos até aqui, no ano mais turbulento das nossas vidas? E o que esperar de 2021 enquanto a vacina não vem? O projeto Papo de Pandemia completa 30 edições ao longo desse segundo semestre de 2020 e para fechar com chave de ouro, gente, essa live, a gente tem essa série especial de lives aqui do portal Vida e Ação. Temos aqui um time de feras para conversar com a gente hoje. A 30ª live do Papo de Pandemia traz três super especialistas que vão ajudar a responder algumas das principais questões sobre temas tão importantes.
Bom, muito obrigada por aceitarem nosso convite, nos honrarem com a sua participação na live de hoje. Quero apresentar aqui o doutor Carlos Machado de Freitas, ele que é pesquisador da Fiocruz, é doutor em saúde pública e é coordenador do Observatório Fiocruz Covid-19. Muito obrigada, doutor Carlos, de estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço, Rosane. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, conversar, dialogar e responder perguntas e também trazer questões. Muito obrigada. E estamos aqui também com o nosso querido doutor Jorge Jaber. Pelo celular. Opa, a doutora Rica está aqui. Eu vou apresentar, então, aqui a doutora Rica. Tudo que ótimo. A gente estava aqui já ansioso pela sua entrada. A gente sempre tem um plano B, né? É verdade, doutora Rica. Que bom que você conseguiu resolver aí a sua questão de desconexão. Então, apresentando aqui, doutor Jorge, peço licença, vou apresentar aqui primeiro a doutora Rica Buchler, ela que é médica cardiologista, diretora da reabilitação cardíaca do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo. Muito obrigada, doutora Rica, de aceitar aqui nosso convite. Obrigada a você pela oportunidade, Rosane. Obrigada. Bom, eu que agradeço muito. E aqui nosso querido Jorge Jaber, doutor Jorge Jaber, ele que já esteve com a gente em outras ocasiões aí, já tivemos alguns artigos dele assinados também no nosso site, já fizemos um encontro também com o doutor Jaber algum tempo atrás. Muito obrigada, doutor Jorge Jaber, médico psiquiatra, professor da professor da PUC-Rio e especialista pela Universidade de Harvard, um dos maiores autoridades aí no tema dependência química hoje no Brasil. Muito obrigada, doutor Jorge. Olha, é um prazer estar com vocês. Boa noite. Quero colaborar. Vai ser uma alegria aprender e dividir com vocês. Muito obrigada. Gente, olha, para quem ainda não conhece, o nosso Papo de Pandemia ele foi criado em 5 de junho desse ano, quando o portal Vida em Ação completou 4 anos, né? Nosso objetivo é justamente nos aproximar do nosso público e interagir de uma maneira mais simples, mais leve, mais descontraída durante aí esse longo período, né, de enfrentamento da pandemia mundial do novo coronavírus que vivemos aí há 10 meses, não é isso? Nossa série de lives tem trazido aqui os mais renomados especialistas de diferentes áreas para compartilhar relevantes conhecimentos com a gente. O Papo de Pandemia também traz algumas histórias bacanas de superação, de resiliência, de reinvenção. Enfim, ao todo a gente já teve mais de 60 entrevistados aqui no nosso canal e esse é o nosso último Papo de Pandemia desse ano. A gente vai voltar em 2021 renovado. Depois a gente vai falar sobre essas novidades. Bom, após então essa introdução, eu queria começar falando aqui com vocês, antes de chamar aqui cada um dos nossos convidados para falarem aqui um pouquinho, né? Desde o início de dezembro, né? Final de novembro, início de dezembro, especialistas já vêm alertando para os riscos das festas de fim de ano diante do aumento de casos e mortes por Covid-19 no Brasil, nessas últimas semanas aí. A Fiocruz chegou a divulgar uma cartilha com orientações e recomendações para quem for celebrar em família, né, dentro de casa. Inclusive, grandes festas como o Réveillon na Praia de Copacabana foi suspenso em função desse aumento no número de casos, né? E para evitar aglomerações, gerando aí a maior disseminação do coronavírus em meio a hospitais lotados, muitas festas, como eu disse, foram canceladas e outras estão sendo aí clandestinamente programadas e a gente tem muito medo do que tudo isso pode causar. Ao mesmo tempo, nunca se falou tanto também em saúde mental, com o aumento de casos de ansiedade, de depressão, de estresse durante essa longa quarentena, né? O luto vivido por muitas famílias brasileiras e a dezembrite, né, uma reação típica dessa época do ano, também vão estar em pauta aqui nesse nosso encontro de hoje. Outro destaque são as doenças cardiovasculares, as que mais matam no Brasil e que continuam assustando, além de serem importantes fatores de risco para a Covid-19, né? Casos de infarto, AVC, arritmias cardíacas e a chamada síndrome do coração partido também costumam aumentar nessa época do ano. Então, o nosso Papo de Pandemia vai começar agora, então, nosso rodízio aqui de perguntas para os nossos entrevistados. Eu peço que vocês deixem aqui já também as suas mensagens. Alguns colegas jornalistas também, do nosso grupo Jornalistas RJ e de outros grupos de jornalistas, também nos encaminharam algumas perguntas.
né? E a gente vai, na medida do possível, tentar encaixar todos aqui. Aqueles que, porventura, a gente não puder responder, a gente responde posteriormente, ou se nossos convidados puderem depois também disponibilizar seus contatos. Bom, para começar, eu queria perguntar aqui para o doutor Carlos, né? Eu quero apresentar aqui rapidamente o doutor Carlos Machado de Freitas. Ele é graduado em História pela UFRJ, desculpa, pela UF, não estou com o UFRJ hoje na cabeça, gente, desculpa. Ele é graduado em História pela UF, ele tem mestrado em Engenharia de Produção pelo UFRJ, tem doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz e pós-doutorado pelo Programa de Ciências Ambientais da USP. Ele é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, né? Da Fiocruz e Ministério da Saúde, e atualmente é coordenador geral do Observatório Fiocruz Covid-19. Ele também coordena o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde, além de atuar como editor científico da editora Fiocruz. Atua também como integrante do Comitê Técnico Assessor de Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública e do Grupo de Aconselhamento Técnico e Científico da Estratégia Internacional de Redução de Riscos de Desastres da ONU. Gente, é uma super autoridade, uma grande honra o senhor estar aqui com a gente hoje, doutor Carlos, disponibilizando. Eu sei que sua agenda tem sido complicada ao longo desse ano. Muito obrigada de estar aqui com a gente hoje, eu agradeço muitíssimo. E eu queria começar aqui falando, né, justamente dessa cartilha que a Fiocruz, que a gente mencionou no início. A Fiocruz lançou uma cartilha aí sobre cuidados para o fim de ano. Quais são as principais recomendações que o senhor poderia destacar aqui para a gente? E até, acho que é uma dúvida de todo mundo, né? Quantas pessoas podem estar reunidas numa mesma casa? O senhor pode explicar para a gente aí um pouquinho sobre essa cartilha, as principais recomendações, doutor? Quer dizer, essa cartilha, nós pensamos ela em meados de novembro, quando já vislumbrávamos um cenário de crescimento de casos, óbitos e de ocupação de leitos, e principalmente leitos UTI, né, no sistema de saúde de modo geral. Ou seja, já prevíamos que dezembro seria um mês bastante crítico. Nós lançamos o penúltimo boletim com recomendações aos prefeitos, principalmente aos prefeitos eleitos. Mas sabemos também que, para além da ação pública, é necessário que as pessoas, como indivíduos, como famílias, também possam agir. Então, essa cartilha traz um conjunto de recomendações que são as mesmas que nós seguimos para o nosso plano de convivência com a Covid, adaptada às situações das festas de fim de ano, ou seja, às casas das pessoas. São recomendações básicas, né? Na verdade, são 4 eixos. Primeiro, se você vai encontrar, o ideal é não encontrar outras pessoas, é ter a festa com quem você convive na sua casa. Mas se por algum motivo você tiver que encontrar outra pessoa, um familiar, um amigo, né, que isso seja realizado da forma mais segura. Qual é a forma mais segura? Um ano muito difícil para todos nós, né, para cada um de nós, e o que a gente mais quer nesse final de ano é poder encontrar as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama. Se a gente vai encontrá-las, né, em qualquer situação, esse ano a gente não vai poder nem abraçar nem beijar. A gente não vai poder manter contato. É triste, mas assim, o mote da nossa campanha é preservar a vida, é o maior presente que a gente pode dar nesse momento. Então, assim, eu estou dizendo, eu disse para o meu pai, falei para o meu filho, né, a gente não vai poder encontrar o avô, mas no ano que vem a gente vai. Porque, assim, vamos ter vacina no ano que vem, elas podem demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas no ano que vem vai ser diferente, vamos poder estar juntos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é uma barreira, né? Ela não elimina tudo, mas ajuda bastante a diminuir a exposição e a infecção, que são as máscaras. Assim, o ideal é a gente levar máscaras, né? Máscaras reserva, um saco para colocar máscara. Eu sei que é difícil ficar de máscara o tempo inteiro, mas assim, vamos fazer esse exercício, é só esse ano, isso vai passar, né? Depois a gente vai poder se encontrar sem máscara. Foi comer, né? Foi beber alguma coisa, bota a máscara no bolso. E aí foi comer, foi beber alguma coisa. Assim, vamos evitar compartilhar copos, talheres, pratos. O que a gente sugere é que o ideal é que uma pessoa sirva a mesa, que uma pessoa única sirva a bebida, porque várias pessoas pegando as comidas na mesa significa o compartilhamento de vários talheres e vários objetos, copos, garrafas, jarras e por aí vai. Vamos tentar evitar isso. Eu sei que isso é muito difícil. Manter a distância, o ideal é de pelo menos 2 metros. Melhor ainda em ambientes abertos.
O ambiente não pode ser aberto, que seja uma casa, um apartamento ventilado, com janela aberta, ar-condicionado, nunca, mantendo a distância entre as pessoas, evitando o som alto, porque com som alto, na hora que eu tirar a máscara e for falar, vou falar mais alto. Ao falar mais alto, não é? Eu tenho gotículas, aerossóis que podem, se eu estiver infectado, irem mais longe. Então, o que nós fizemos foi pensar um conjunto de medidas que já são as medidas adotadas em vários lugares, que são as medidas adotadas na Fiocruz para a casa das pessoas, porque sabemos que sem elas, sem as pessoas se envolverem, nós não vamos ter como reduzir o número de casos. E temos uma boa notícia, porque uma pesquisa saiu do Datafolha na segunda-feira, demonstrava que 3/4 das famílias estavam propensas a passar as festas de fim de ano somente com seus familiares. Então, assim, a cartilha acho que está sendo um sucesso e as pessoas estão comprometidas e nós estamos apostando nisso. É verdade, a gente tem recebido em diversos grupos de WhatsApp, tem circulado um trabalho muito efetivo de comunicação aí da Fiocruz, junto à população, divulgar essas medidas. Inclusive, a gente colocou também essa matéria lá no nosso site, né, no nosso portal vidaeação.com.br, e a gente também tem lá uma matéria super interessante também com especialistas de outros hospitais, de outras instituições também, reforçando essas já orientações da Fiocruz, também considerando outros aspectos também, enfim, muito importante, vocês depois entrem lá no nosso portal e verifiquem nossas matérias que estão lá, falando sobre esses cuidados, e se alguém tiver algum tipo de dúvida também, pode perguntar aqui para a gente no nosso chat. Agora, falando aqui... Sim. É muito importante, já que temos vários jornalistas aqui. Essa cartilha foi resultado de uma parceria do Observatório com a comunicação social, com os jornalistas, porque os jornalistas eles sempre fazem perguntas, né, que os pesquisadores muitas vezes não estão preocupados diretamente. Então, foi dessa parceria que surgiu essa cartilha. Eu acho que isso é muito importante saber acentuar. De pessoas que estão preocupadas em responder as demandas das pessoas. É verdade. É verdade. Nós, jornalistas, acabamos sendo porta-vozes aí um pouco, né? Hoje todo mundo é emissor, né, de notícia, mas a gente acaba sendo um pouco porta-voz dessas dúvidas da população em geral, não é isso? Bom, então, aí o senhor falou aí, né, que não pode beijar e abraçar, e aí eu pensei, meu Deus, aí já tem aqui gente falando aqui, olha, a Maria da Penha está falando, impossível não abraçar e beijar, melhor não encontrar e falar online. Doutor Jorge, o brasileiro, que é um povo tão afetivo, a gente já passou tão dura desse isolamento, né? Tanto que nos afastar de tantas pessoas. Como é que a gente chega, como é que ficam os sentimentos, as emoções de passar aí um Natal e um Ano Novo sem poder abraçar, beijar, estar mais próximo de quem a gente mais ama? Como o doutor Carlos falou, é um presente que a gente vai dar a quem a gente ama, cuidando da nossa saúde. Mas como é que ficam as emoções, doutor? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Foi um ano difícil, né? Difícil para algumas pessoas que já sofriam de ansiedade, depressão ou outros tipos de transtornos e passaram a ficar mais acelerados ou mais tristes, mais deprimidos. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que a gente vai passar esse ano, esse Natal e esse Ano Novo, doutor? Bem, a medicina, né, ela leva em consideração que, em primeiro lugar, nós devemos dar prioridade às questões orgânicas, aos problemas orgânicos. Nesse sentido, a psiquiatria respeita a clínica médica em primeiro lugar. A clínica é soberana, a clínica tem mais importância. Então, manter a vida das pessoas é mais importante do que amenizar sofrimentos. Em primeiro lugar, todos nós passaremos por momentos difíceis, com sofrimento na nossa vida. Mas, nesse momento, o que é muito importante é chamar a atenção de que nós funcionamos com um cérebro. E esse cérebro, ele cria dentro dele um pensamento, uma mente, uma alma. E, em primeiro lugar, temos que preservar o cérebro, portanto, preservar a saúde do indivíduo. E, normalmente, a medicina tem cerca de 2.500 anos. Então, normalmente, ela já tem acumulado um conhecimento bastante profundo, bastante
seguramente aplicável. E um desses conhecimentos diz respeito à palavra cautela. Então, este é um momento de nós olharmos essa palavra e o que ela significa. Cautela. Nós estamos diante de algo que pode dizimar uma população e, para que isto não aconteça, é preciso seguir esses cuidados que foram muito bem lembrados agora pelo Dr. Carlos. Nós precisamos ter cuidados, e cuidado é cautela. Por outro lado, ele também, antes estava falando, não chegou a abordar agora, e os ouvintes estão pedindo muito, nós temos que ter esperança. E a esperança é a vacina. Então, este final de ano é cautela e esperança. Certo, doutor. Olha, gente, eu acabei aqui, já comecei logo a perguntar para o doutor Jorge, eu queria só falar um pouquinho sobre o doutor Jorge. O doutor Jorge, gente, ele é queridíssimo, é psiquiatra, ele é formado em medicina pela Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, ele tem MBA em medicina pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em dependência química pela Universidade de Harvard. Ele atua como professor da PUC-Rio e é diretor técnico da Clínica Jorge Jaber, no Rio de Janeiro, especializado em tratamento de dependentes químicos. Ele detém o título aí de grande benfeitor da Academia Nacional de Medicina e participa de importantes instituições de psiquiatria no mundo inteiro, como membro, fundador ou associado de diversas instituições aí. Muito obrigada, doutor Jaber. Daqui a pouco eu vou te fazer uma outra pergunta. Agora eu queria falar com a doutora Rica. Gente, a doutora Rica também, olha, ela também é uma autoridade no tema cardiologia. A doutora Rica, ela é médica cardiologista, né? Formada pela Faculdade de Medicina do ABC, especialista em cardiologia pelo MEC, Associação Médica Brasileira, e Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela é doutora em ciências pelo INCOR, FMUSP, é diretora do Serviço de Reabilitação Cardiovascular do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, em São Paulo, onde ela também coordena um programa de especialização em métodos gráficos, ergometria e reabilitação cardiovascular. Também chefia a seção médica de provas funcionais dessa instituição. Opa, tem algum telefone tocando. Ela é diretora da Clínica Butler, em São Paulo, sendo ainda responsável pela cardiologia do Laboratório Salomão Zop Diagnósticos com exames não invasivos. E tem atuação também no Alta Excelência Diagnóstica. Ela é membro do Reiter Team DASA e autora e coautora de vários capítulos aí de livros da especialidade, além de ministrar aulas em congressos nacionais e regionais. Doutora Rica, quais são, a gente estava falando aí, né, doutor Carlos falou aí dos cuidados, doutor Jorge Jaber falou aqui para a gente, né, que esse vai ser o fim de ano da cautela e da esperança, né, e que o lado orgânico se sobrepõe às emoções, né, ao sofrimento, ou seja, temos aí que aprender também um pouquinho a sofrer, né, e como é que fica o coração diante disso tudo, doutora Rica? Eu queria que a senhora explicasse para a gente aqui, existe a síndrome do coração partido? Ela pode ser intensificada por conta desses sentimentos que a gente anda sentindo? Doutora, pode explicar para a gente o que é essa síndrome? Sim, a síndrome do coração partido, muito obrigada pela oportunidade de estar com pessoas tão brilhantes aqui nessa mesa. A síndrome do coração partido, ou cardiopatia de Takotsubo, é uma doença ligada ao estresse. Ela acometia mais mulheres e se caracteriza por uma alteração da dinâmica cardíaca grave relacionada a estresse, estado infeccioso. Basicamente, é um forte estresse emocional. Nessa pandemia, tem um trabalho americano de Cleveland que mostrou o aumento da incidência da cardiopatia do coração partido de Takotsubo de 1,5% para 6%. Nossa. Então, sim, existe, é muito ligada a estresse, a fatores inflamatórios e a estados infecciosos. Então, a COVID tem tudo isso, né? Se a pessoa não for acometida pela doença, ela tem um forte estresse por estar em contato com o paciente, ou por não poder trabalhar, por ter perdido um familiar. E o paciente com COVID, que está internado, é um paciente que, às vezes, pelo próprio estresse de ir para a UTI, saber que tem uma intubação iminente, ele faz essa cardiopatia. Ela geralmente é autolimitada em algumas semanas, quer dizer, mostra o coração tem uma alteração de contratilidade grave, como se ele tivesse sofrido um infarto.
sem ter sofrido. Então, o médico intensivista e o cardiologista tem que saber lidar as medicações que ele não pode dar, são as medicações de estímulo adrenérgico, porque às vezes tem congestão no pulmão decorrente desse quadro. Então, ele trata o suporte hemodinâmico, dá diurético se tem fluidos acumulados, se não tem congestão, pode dar medicações que diminuam os batimentos cardíacos, mas jamais medicamentos que estimulem a contratilidade. Isso é uma realidade e é bem potencializado nessa pandemia. Meu filho é um dos intensivistas do HC, aqui em São Paulo, e ele é hemodinamicista, e ele atendeu vários casos de Takotsubo, de coração partido, também no sexo masculino, durante mais ou menos entre os meses de junho e julho. Então, isso sim é uma realidade. O estresse afeta o coração por uma série de fatores, não só pela cardiomiopatia de Takotsubo ou coração partido, como piora também os outros fatores de risco, pela série de coisas que advêm de um estado como o que a gente está vivendo. Quer dizer, pioram pacientes hipertensos, piora a obesidade, piora quem tem tendência à arritmia, enfim, é uma fase difícil que a gente procura incentivar outras medidas, como exercício, como alimentar-se bem, tentar diminuir o estresse para ajudar a atravessar quem está doente, quem não está e quem é familiar de quem se foi. Né? É verdade. Todos nós, a saúde sempre em primeiro lugar, né, doutora? E como? Muito importante esse seu esclarecimento, porque a gente tinha conhecimento de que a síndrome do coração partido era realmente uma questão grave, mas eu desconhecia essa pesquisa que mostra esse aumento aí assustador, né? Infelizmente, as pessoas podem, sim, morrer de emoções negativas também, né? Infelizmente. Doutor Carlos, eu queria te perguntar aqui o seguinte, né? Eu acho que está todo mundo curioso, isso eu estava falando aqui para a gente nos bastidores antes de começar essa live, que hoje a Fiocruz está com novos dados aí, eu não pude ainda acompanhar, a gente sempre recebe o material lá de vocês. Me conta para a gente aqui, atualiza a gente como é que está a curva de crescimento da Covid hoje no Brasil. Estamos mesmo aí vivendo uma segunda onda. O que esperar aí para esse 2021, se essas medidas que vocês estão recomendando né, e intensificando nos últimos tempos não forem cumpridas, doutor? O senhor está sem som, liga seu áudio aí. Isso, pronto agora. Bem, primeiro nós estamos em vários estados com um crescimento bastante acelerado, não é? E com uma taxa de ocupação de leitos UTIs, e ocupação de leitos UTI é importante porque é um último recurso para o paciente grave, né, crítico. Se ele tem que aguardar uma fila de vários dias, significa que ele perdeu essa chance. Então, a taxa de ocupação de leitos ela é muito importante para nós, assim como a análise dos óbitos. Então, nós estamos vivenciando isso em vários estados e principalmente nas capitais. Estamos vivendo também um momento em que temos uma sincronia, uma sincronização. O número de casos vem crescendo em muitos municípios do interior, assim como também nas capitais. No primeiro momento, ele estava nas capitais, depois se espalhou para o interior, agora começa a crescer, né, de forma sincronizada em muitos municípios pequenos. Isso significa que, como as capitais ou as grandes cidades concentram a maior parte dos hospitais, e principalmente leitos UTIs, eu não só sobrecarrego também esses hospitais, não é? Como também muitos desses municípios têm uma estrutura mais precária de atendimento e de cuidado para situações mais críticas, não é? Leitos clínicos e UTIs. Então, esse quadro é um quadro bastante preocupante. E a gente estava falando da cartilha no início. Sim. Porque quando a gente lançou a cartilha, é preocupante porque a gente sabe que na ano as pessoas tendem a procurar os centros das cidades, pequenas ou grandes, né, para compra de presentes, compra de várias coisas. As pessoas tendem a se encontrar, né, festas de final de ano de trabalho, as pessoas tendem a se encontrar com seus familiares, com seus amigos.
Ao contrário das grandes aglomerações que nós temos nas áreas centrais das cidades, nós temos visto isso na imprensa, se eu multiplico milhões de pequenos encontros familiares espalhados pelo país, onde as pessoas, ao encontrarem um amigo, um familiar, alguém que ela confia e ela acha que está segura afetivamente, está segura pelo conhecimento, mas pode não estar segura por um vírus que a pessoa pode estar infectada sem saber. Então, é um momento assim, bastante preocupante. No Brasil, na maior parte dos estados e capitais, a gente está numa situação assim, crítica, não é? De alerta. Por isso, a nossa preocupação com essas medidas. E só finalizando, que eu acho que é muito importante também, fazendo uma ponte com o que a Rica e o que o Jorge falaram anteriormente, em um dos nossos boletins, nós trouxemos um conceito que não é nosso, mas muito discutido, é o conceito de sindemia. Ou seja, o vírus e a Covid têm como característica não só se agravar em pessoas que já possuem um quadro de algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, como que se sobrepor também. Um dos trabalhos realizados pelo Observatório, por exemplo, demonstrou que o excesso de mortalidade só no município do Rio de Janeiro foi de cerca de 28 mil casos só até outubro, sendo metade desses Covid. A outra metade eram casos que não eram de Covid, e cerca de 4 mil pessoas morreram em casa, ou seja, sem nenhuma assistência, sequer conseguiram chegar aos serviços de saúde. Então, se você tem os leitos lotados nos hospitais, que é o último recurso, isso sobrecarrega os serviços de saúde como um todo. Então, é uma situação bastante crítica, de alerta, e a gente deve, os estados, os municípios, iniciarem já campanhas para reduzir a concentração de pessoas, principalmente agora com a chegada do verão. Certo. Inclusive, o senhor comentou aí sobre a questão de você encontrar pessoas assintomáticas. E aqui a gente teve uma pessoa que está perguntando justamente sobre isso, e eu quero aproveitar, deixa para te perguntar. É a Kelly Delgado. Oi, Kelly, muito obrigada de estar aqui. Kelly Delgado Marinho está perguntando aqui. A minha maior dúvida é, os assintomáticos transmitem o vírus por quanto tempo, já que não é possível saber se a pessoa está infectada? Quer dizer... Posso falar por experiência própria. Aqui em casa, meu filho, o primeiro de 19 anos, teve Covid, e na sequência, minha esposa e eu fiquei assintomático. Eu só soube que estava com Covid porque fiz o exame, porque minha esposa estava com sintomas de Covid, perda de olfato e perda de paladar. Então, fui ler um pouquinho para compreender. E eu ler um pouquinho, o assintomático transmite, ele pode transmitir 4 vezes menos, mas não deixa de transmitir. Então, se eu tenho alguém assintomático, abraço, beijo, eu estou muito próximo e tenho risco de transmissão, de algum modo. Ele pode ser menor, mas ele é existente. Certo. Agora, só uma dúvida aqui. Fiquei agora na dúvida. Aí, um assintomático encontra com outro assintomático, aí esse outro assintomático é capaz de passar para um outro? Não, não, né? Eu acho que eu viajei aqui agora. É muito assintomático. Assim, eu acho que uma das questões muito importantes... Ninguém está livre desse vírus, né, doutor? Essa é a verdade. Inclusive, os infectados, que podem... A gente já tem aí 2 casos de reinfecção confirmados, né? A reinfecção é comum em várias doenças por vírus, isso ocorre numa escala pequena, só que acho que o que é mais importante nós estamos diante de um vírus e de uma doença que é nova. Nós aprendemos muitas coisas nesses 10 meses. Algumas pessoas e alguns governantes, infelizmente, não aprenderam nada, mas a comunidade científica, a população, aprendeu muita coisa, mas não aprendemos tudo. Ela está em curso e nós ainda estamos aprendendo. Por isso, como o Dr. Jorge falou, assim, a precaução, o cuidado, a prevenção é o melhor que a gente pode fazer nesse momento. Na verdade, é a única coisa que a gente sabe fazer efetivamente nesse momento, além das pesquisas sobre vacinas, testes, evolução da doença e por aí vai. Certo. Agora, eu queria perguntar para o doutor Jorge, a gente sabe que, infelizmente, muitas famílias aí estão mais tristes nesse fim de ano porque perderam algum parente ou amigo ou família, pessoa próxima,
para a Covid-19 ou estão com pacientes internados. Enfim, como lidar com esse luto aí, doutor, nesse primeiro Natal da pandemia, quem sofreu aí com essas perdas? Nós temos muita experiência com isso. A humanidade tem muita experiência. Nós, por exemplo, tenho trazido o relato a respeito da Segunda Guerra Mundial, quando Londres foi sistematicamente bombardeada e as pessoas tinham que sair para trabalhar em condições adversas de uma guerra, né? E tocava a sirene, elas tinham que se proteger em abrigos subterrâneos. Então, tinham que correr para os abrigos subterrâneos, acabava o bombardeio, tinham que continuar a sua vida normal, trabalhando de alguma forma naquilo que era possível. Então, na verdade, o final do ano geralmente traz a ausência de alguém. O final do ano sempre tem alguém que vai faltar. Nas festas de Natal, nas grandes, na maioria das famílias, naquelas que já têm uma idade a mais, como é o meu caso, sempre falta alguém. Alguém que estaria ali, sempre tem alguém que a gente se lembra. E tem um detalhe, hein? Nas festas há uma tentativa de se afogar essas ausências, até mesmo abusando do consumo de bebida alcoólica. É um momento para nós nos reinventarmos. É um momento para nós pensarmos em que é preciso tomar cuidado. Esse sofrimento que você chama a atenção, ele pode ser o sofrimento... Olha que coisa dura que eu vou falar. De quem estaria dentro das torres gêmeas ou de quem está na rua. Por enquanto, todos nós que estamos aqui conversando, nós ainda estamos fora das torres gêmeas. Nós não estamos caindo com as torres gêmeas. Nesse momento, nós não estamos doentes. Então, se nós sustentarmos esse cuidado, nós poderemos ter esperança de um 2021 com vacinas, no plural, que, se Deus quiser, funcionarão e nós teremos, então, a esperança de um mundo melhor. É isso que eu penso. Então, exercitar aí a resiliência, né, doutor? Exercitar a aceitação. Nós estamos diante de um momento trágico na humanidade, mas ele é superável. A ciência conseguiu avançar bastante. Olha que maravilha que nós estamos em menos de um ano já com uma vacina na porta de casa. Essa vacina pode ter algum problema? Não entrem nessa historinha, pelo amor de Deus, de achar que a vacina é uma porcaria, que a vacina vai ter isso, vai ter aquilo. A vida, como dizia Vinícius de Moraes, o amanhã não quer ver ninguém bem. O amanhã vai acabar com a vida de alguém. Nós temos aqui que tentar nos manter vivos, seguindo cautela, o afastamento, pensando nas pessoas que nós amamos com bastante afeto, mas distantes, e com a esperança de que a vacina chegue e de que todo brasileiro, vamos ver se muda um pouquinho esse cenário, não é? E alguém, não vou tocar nesse tema, não, vou fugir dele, mas que é bom senso e que todo brasileiro possa receber uma vacina. É verdade. Agora, doutora Rica, eu queria te perguntar aí quais são, você tinha até passou por na pergunta anterior, você tinha mencionado alguma coisa, eu queria que você explicasse para a gente quais são as complicações mais comuns para quem sofre de problemas cardiovasculares se for contaminado pelo novo coronavírus. Ou, assim, independentemente da pessoa ter algum problema cardiológico já diagnosticado, detectado, se ela pode desenvolver, a gente sabe que tem muitos riscos aí, né, para os pacientes cardíacos. Eu queria que a senhora explicasse melhor na questão da transmissão, se eles são os pacientes que mais se agravam. O cardiopata, ele já é uma população de maior risco para a Covid. Porque, geralmente, o cardiopata, às vezes, ele tem um conjunto de fatores. Ele é hipertenso, ele tem sobrepeso, ele é diabético. Vai depender de quantos fatores ele soma nele mesmo. Veja, o paciente que é fumante, hipertenso e obeso, ele já é um fator de risco
para evoluir mal da Covid, mesmo que o coração dele ainda seja saudável. Ou seja, se tem uma pandemia que mostrou que a obesidade complica uma doença viral, é o Covid. Muitos pacientes foram perdidos como único fator em comum da obesidade, de um índice de massa corpórea acima de 30. O paciente que tem cardiopatia, ou seja, que tem o coração dilatado, que já sofreu um infarto, que tem doença de Chagas ou que tem uma insuficiência cardíaca, ele já reage mal a qualquer infecção. Infectado pelo o COVID em si, ele não afeta só o pulmão. Ele pode afetar o coração, dando miocardite. Nós estamos, no momento, na Sociedade de Cardiologia, debatendo quando que um esportista, por exemplo, pode voltar a treinar. Se tem segurança, que época. Então, a Sociedade de Cardiologia está estabelecendo normas de avaliação pré-participação esportiva em quem teve Covid de qualquer evolução, mesmo que tenha sido leve. Então, o paciente que tem cardiopatia, a própria doença pode gerar uma miocardite, ou seja, uma inflamação nas membranas do coração. Pode causar arritmias, que podem levar à morte. Por isso, o receio que se tinha com o uso de cloroquina e restrito em pacientes que tinham arritmia. Então, o cardiopata, ele é uma população de risco. Nesses cardiopatas, nós temos populações transplantadas, que são pacientes que usam drogas imunossupressoras, então eles têm fator de risco muito grande. Quando a pandemia começou, veja, o Dante Pazzanese é um instituto que tem a maior reabilitação cardíaca do Brasil. Nós nos vimos diante de um dilema de pacientes que dependem do nosso serviço para atendimento e para reabilitação de suas funções após um evento e que não podiam sair de casa. Então, a gente se reinventa. Nós criamos um programa de reabilitação online que mantemos até hoje, com 300 pacientes orientados por nossa equipe multidisciplinar, que somos os cardiologistas, os fisioterapeutas, nós temos apoio dos psicólogos, em algum momento nós tivemos ajuda de colega psiquiatra, para esses pacientes continuarem tendo uma vida saudável em casa. Veja, são pacientes geralmente de terceira idade, com recursos econômicos restritos e que o único contato com a sociedade eram as sessões de exercício na reabilitação cardíaca. Então, isso foi tirado de uma forma e a gente conseguiu preservar essa parte domiciliar com teleconsultas. O Instituto inteiro, o Dante todo, se mobilizou nas teleconsultas para fazer ir o paciente que precisava ir retirar anticoagulante, medicações, porque assim como o câncer, a cardiopatia é uma doença tempo-dependente, não dá para esperar. Muita gente morreu de infarto em casa porque não tinha coragem de ir ao pronto-socorro com medo do Covid. Muita gente triste isso, né, doutora? Isso foi universal. A primeira cidade foi Nova York, São Paulo também foi assim. Chega uma hora que a teleconsulta, você tem que mandar o doente para o socorro. Você não consegue ver a pressão dele, se está tão alta ou não. Se ele tem dor no peito, tem que fazer um eletro. Não dá. Então, muitos... É uma doença que, assim como os doentes de câncer, piorou muito com a pandemia. Agora, os pacientes estão voltando. Nós, no hospital grande que somos no Dante, temos todo cuidado. O paciente, ele chega, ele só sobe para a consulta 10 minutos antes, após uma triagem, um histórico bem aprofundado sobre contatos, sobre doença, temperatura, e ele espera num recinto aberto para ser atendido. É atendido e automaticamente é liberado. Então, não existe uma aglomeração. E assim nós temos passado e continuamos. Nesse momento, depois de tantos meses, a gente não consegue mais impedir o tratamento presencial justamente pelo prejuízo da doença. Mas o cardiopata é, sim, uma pessoa de muito risco. Ele é uma população de risco em qualquer faixa etária. A gente tem crianças operadas, crianças cardiopatas, crianças transplantadas, que são pessoas que realmente precisam ficar... Quem já fez outros tipos de procedimentos também, doutora? Porque às vezes não fez um transplante, mas colocou fez cirurgia cardíaca, qualquer coisa. Sim, qualquer coisa, esse paciente é um fator de cateterismo, risco. Não.
Não, o cateterismo é um exame diagnóstico. Aham, Então, mas ele é um pouco invasivo, né? Não, ele é um exame invasivo que precisa ser feito em algumas situações. Muitos pacientes infartaram em casa porque não queriam fazer o cateterismo. E os hospitais estão absolutamente protocolados para trabalhar com segurança. O médico faz todo protegido, o paciente vem de máscara, ele é triado, ele faz PCR, tudo certinho. O exame cateterismo, ele só constata uma alteração ou não. Agora, se o cateterismo gerar uma angioplastia que evitou um infarto, esse paciente sim é um paciente cardiopata. Né? A gravidade da cardiopatia se avalia enquanto ela acometeu a contratilidade do músculo cardíaco. É o músculo cardíaco contraindo bem que nos mantém vivos. Então, se esse músculo contrai com deficiência, o paciente precisa de diuréticos, medicações vasoativas, qualquer infecção, especialmente a do COVID, faz com que ele tenha uma evolução ruim. Certo, mas a pessoa que teve COVID, ela pode vir a desenvolver um problema cardíaco, porque ele pode. A própria COVID pode passar, a pessoa pode passar a se tornar cardiopata. Então, ela vai ter que fazer um acompanhamento com um cardiologista aí, frequente. Cortou um pouquinho sua pergunta, mas eu entendi. Não, eu queria saber se quem teve COVID, se ela vai passar a ter um acompanhamento cardiológico, porque ela pode desenvolver a partir daí. Por isso que tem esse debate. Quando é que a gente devolve uma pessoa que teve COVID à vida normal, esportiva, recreativa? Então, a gente aconselha-se que a pessoa que teve COVID procure o cardiologista ou o seu clínico. Quem teve COVID em casa, sintomático, oligosintomático, evoluiu bem, faz uma consulta, faz um eletro. Vale a pena, né, doutora? Vale a pena. Aquela pessoa se resguardar. Que teve uma evolução com uma saturação mais baixa, precisou ir ao hospital, pronto-socorro, ficou internado, mas em enfermaria ou quarto, ela tem que fazer uma consulta com um cardiologista, um eletro e um ecocardiograma. A pessoa que ficou em UTI, foi entubada, teve aquela evolução mais dramática, ela precisa fazer esses que eu falei e fazer uma ressonância cardíaca para ver se o músculo teve lesão. Aqueles pacientes que tiveram o coração partido, a primeira avaliação do ecocardiograma é muito ruim, parece que aquele coração não vai voltar a bater normal e depois de 2 semanas ele volta. Agora a pessoa pergunta, então, eu posso voltar para a academia? Quando é que eu posso voltar para a academia? Quando é que eu posso fazer esforço? Não antes de 1 mês depois da Covid, quer dizer, 15 dias em casa e depois de 15 dias procura o médico para ver se realmente tem condições de fazer exercício, de caminhar no parque, de correr na praia, em cidades que têm orla. O que nós temos visto, nós começamos há 2 meses, um projeto de reabilitação para funcionários e médicos que tiveram Covid. Então, a gente faz uma avaliação muscular, junto com o questionário do Instituto Lucy Montoro, de avaliação segmentar dos músculos, e o que a gente nota que todo mundo tem um cansaço maior para funções que fazia bem antes, mesmo aqueles que evoluíram bem. Então, a norma é ir pouco a pouco. Algumas pessoas recuperam mais lentamente. Geralmente, essas alterações cardíacas são transitórias, desde que o coração não seja forçado na época em que as condições existem. Por exemplo, a pessoa que está com miocardite, com o coração inflamado pela infecção viral, ela pode ter arritmias que, se ele estiver submetido a um estresse físico, podem ser mortais. Nossa. Então, vale a pena saber se a pessoa teve... Fica aí um alerta para todo mundo aí, né? Sim. Mesmo aqueles que tiveram casos mais leves, também é bom fazer um check-up lá com uma consulta, um eletrocardiograma, deixa todo mundo tranquilo. Isso aí, doutora, muito obrigada. Agora eu queria perguntar aqui para o doutor Carlos, né? A gente, inclusive a doutora Rita que estava falando, né, que inclusive a gente já teve aqui outros médicos aqui no nosso papo de pandemia, até médicos do INCA, do Hospital Pedro Ernesto, aqui no Rio, que também é uma referência, falando justamente isso, assim, outros também comentaram que os ambientes hospitalares hoje, eles têm muito menos risco do que a pessoa se expor na rua por aí, porque lá, sim, todos os protocolos são seguidos à risca, né? E aí, aproveito essa deixa para conversar aqui com o doutor Carlos sobre a questão da flexibilização, né? Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso,
né? Enfim, tem aqui uma questão trazida, inclusive, aqui pela Maria Nazaré Barcelos, ela já foi uma das nossas entrevistadas aqui também. Muito obrigada, Nazaré, de estar aqui. Ela está perguntando: a população se sente presa numa espécie de labirinto nesse cenário de agravamento do Covid e do afrouxamento das medidas de contenção. Curiosa em saber o que pode ser feito antes da chegada da vacina. Então, doutor, eu queria te perguntar, com relação a essa flexibilização, a gente sabe que houve aí uma sucessão de informações equivocadas ao longo dessa pandemia, que foram confundindo também muito a população, né? E também a gente sabe que os próprios especialistas, em algum momento, eles falaram que era possível fazer algumas coisas para não ficar... né, todo mundo reconhecia que não era possível manter um confinamento à risca 100% durante tanto tempo. Né? O que hoje é possível fazer, o que não é possível, nessa questão da flexibilização, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O senhor acha que a gente precisa retornar lá a um isolamento mais total? A gente deve, o que a gente deve fazer com relação a essas normas de isolamento e distanciamento social? Logo que começou a pandemia, baseado principalmente nos estudos que foram realizados na China, né, principalmente Wuhan, foram desenvolvidos alguns modelos, e principalmente do Imperial College, que ele apontava que a tendência dessa pandemia, nós tínhamos dois caminhos a seguir. Um era da supressão, né, fazer um fechamento completo, até que a pandemia estivesse completamente sob controle e não sobrecarregar os serviços de saúde, principalmente hospitais e leitos UTI. A questão é por quanto tempo conseguiríamos manter isso, porque isso não se realiza sem efeitos sobre a saúde também, desde a saúde mental, como também a descontinuidade de tratamento, desassistência e por aí vai. O outro cenário é o de mitigação. A gente sabia que adotar medidas mais rígidas de distanciamento físico, distanciamento social, fechamento de algumas atividades econômicas temporariamente para conter e depois ir flexibilizando lentamente, sendo que você saberia que os casos iriam subir, não é? À medida que eles subissem, chegassem num patamar perigoso, fechar novamente, e assim teríamos de ir em ondas de sobe e desce até que se encontrasse uma vacina. Esse seria o modelo ideal e o possível numa sociedade com governos que atuassem com maior racionalidade, principalmente baseado nos conhecimentos disponíveis, né, e no monitoramento epidemiológico, na análise epidemiológica constante. Não foi o que foi realizado no Brasil. Nós nunca tivemos, efetivamente, medidas rigorosas, a não ser um município ou outro, por curtos períodos de tempo, mas vamos lembrar, se o município fecha completamente suas atividades, vou dar um exemplo de Niterói, no Rio de Janeiro, que todos conhecemos. Niterói adotou medidas assim que foram corretas em todos os sentidos, né? Só que Niterói tem um município do lado, que é um dos maiores municípios do país, com mais de 1 milhão de habitantes, que é São Gonçalo, que não adotou as mesmas medidas. Se o município do lado não adota as mesmas medidas, esse município menor, que adotou todas as medidas, certamente ele vai ter seu sistema de saúde sobrecarregado, e certamente vai ter uma circulação de pessoas, né, mesmo tentando fazer algumas contenções, né, contribuindo para o crescimento da pandemia. O mesmo aconteceu com Florianópolis, que adotou todas as medidas adequadas no início da pandemia, tudo que deveria ser feito eles fizeram. Só que o estado de Santa Catarina, vários municípios não fizeram, né, e o próprio estado também não adotou. Então, é muito difícil, não é, se isso não é adotado conjuntamente a nível regional, por um conjunto de municípios ou até um estado, simultaneamente. Lembra que eu falei da sincronização da pandemia? Interior e as grandes cidades? Se isso não for feito de forma coordenada no nível estadual e coordenada no nível federal, a gente precisa ter uma coordenação em todos os níveis, não tem como funcionar, mesmo que alguns municípios adotem o lockdown. A sua pergunta, é o momento de adotar medidas mais rigorosas? Sim, é o momento de adotar medidas mais rigorosas, principalmente alguns municípios do sul do país, né, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, por exemplo, são
estados que medidas mais rigorosas terão que ser adotadas, principalmente nas capitais e vários outros municípios, assim como vários outros estados e municípios pelo país. Eu estou falando desses, porque eu me lembrei assim imediatamente. O senhor está, então, falando lockdown, doutor? O senhor está falando em lockdown? Estou falando em medidas mais rigorosas e, se for necessário, lockdown. O lockdown não pode ser descartado em hipótese nenhuma. É uma medida mais rigorosa e é uma medida possível, que salva vidas. Então, ninguém pode dizer, não vou adotar o lockdown. Quem disser isso estará, lamentavelmente, errado. Eu sei que é muito difícil equilibrar a economia, o encontro das pessoas com a prevenção da pandemia, mas, em alguns momentos, sem dúvida, é necessário. Eu acho que os municípios que estão com taxa de ocupação de leitos muito alta, aqui no Rio a gente está com mais de 92%, né, doutor? De ocupação. No Rio de Janeiro, a gente tem que adotar. Covid, o problema é que o Rio de Janeiro está sem governo no Estado e agora também na Prefeitura. Complicadíssimo, né, doutor? E, infelizmente, também politizaram muito a questão do enfrentamento da pandemia e isso prejudicou ainda mais a população, né? Infelizmente, confundiu, prejudicou. Tem a combinação de uma pandemia com uma crise política e uma crise econômica que já vem atingindo vários países, né, desde 2008. Então, é um momento muito delicado para a humanidade e para o nosso país e para o nosso estado e município, que vive no Rio de Janeiro, mais ainda. Né? É verdade, muito complicado. Agora, o senhor já tinha falado aqui antes, só vou aproveitar para a gente complementar. A gente já tinha falado um pouquinho aqui sobre reinfecção, né, 2 casos confirmados oficialmente pelo Ministério da Saúde, e a gente tem aqui uma pergunta do jornalista Kleiber Fintelman, que ele pergunta o seguinte: ouvi de um amigo que estava tranquilo para a ceia de Natal porque já teve Covid há um mês. Ponderei que já está em reinfecção. Afinal, já está confirmada a reinfecção? Ele querendo saber que, então, o que dizer para o amigo que não precisa acha que não precisa de nenhuma preocupação? Primeiro, a reinfecção, a possibilidade de quem se infectou não está imune. Eu acho que a gente precisa ter clareza disso. Assim, as mesmas medidas de cuidado que estamos adotando desde o início da pandemia necessitam continuar a serem adotadas por todos, porque a reinfecção é rara, mas ela ocorre, nós não sabemos em que escala ainda, não é? Os vírus sofrem mutações permanentemente, isso faz parte da característica dos vírus nessa pandemia que está ocorrendo, a gente não sabe também em que velocidade e que em escala, não é? E o fato de ter estado infectado alguém em algum momento não garante imunidade, né? O que os estudos apontam é que essa imunidade dura por pouco tempo, né? A imunidade não é para sempre. Então, assim, todo cuidado é pouco, a precaução é absolutamente necessária. A pandemia não acabou, as vacinas vão chegar, nós vamos poder nos encontrar, mas nessas festas de fim de ano vai ter que ser com muito cuidado. Certo, doutor. Agora, voltando aqui a falar com o doutor Jorge. Doutor Jorge, a gente tem aqui alguns relatos de pessoas, inclusive, falando para a gente sobre ansiedade e depressão, principalmente, que são os sintomas assim, que as pessoas mais têm relatado com relação à saúde mental, emocional nessa época do ano. A gente está aqui, a jornalista Dresa Feijó está perguntando para o senhor que ela anda tendo pesadelos com UTI, coisas assustadoras, anda fazendo exercícios de respiração, tentando meditar, mas isso vem sendo recorrente. Se tem alguma dica, ela se preocupa com as questões de ansiedade e depressão. Temos aqui também a Patrícia Leonora comentando que a filha dela anda tendo crise de ansiedade, sente o rosto, o pescoço muito quente e palpitações. Enfim, quando a gente fala que vai ter que ficar mais tempo confinado, mais tempo e talvez distante das pessoas, só de pensar, algumas pessoas já começam a ficar mais aflitas, né? E os adolescentes também, está difícil segurar adolescente em casa. Doutor Jorge, o que fazer nesses casos? Eu tenho alguma dica? Inclusive, temos uma pergunta também aqui do jornalista. Só complementando, doutor, uma outra pergunta aqui relacionada a esse tema também, do nosso querido amigo Maurício Menezes, que é jornalista também. Ele tinha perguntado aqui o seguinte para o senhor: as pessoas que estão em isolamento devem se prevenir como da depressão? Enfim, só trazendo a pergunta aqui do nosso querido Maurício Menezes, lá da Rádio Tupi. O que o senhor
pode falar, então, sobre isso, desses casos aí recorrentes aí de sintomas de depressão, de ansiedade? Como é que as pessoas podem fazer? Alguma dica, doutor? Olha, a depressão é uma doença, a ansiedade também é uma doença. E elas devem ser levadas muito a sério quando elas interferem no nosso funcionamento diário. Mas se nós lembrarmos, bom, todos vocês são bem mais jovens do que eu, mas eu me lembro que na minha adolescência, na minha juventude, e vejo com jovens que eu trato, que tem uma fossa, uma dor de cotovelo, um sofrimento, não é? Tem uma companheira, uma conectada aqui, que também falou sobre a tristeza do final do ano. Então, são as frustrações. Quem nessa vida, quem passou por essa vida e não sofreu, pode ser mais, pode ser menos do que eu, dizia o poetinha, né? Então, nós todos temos sofrimento. Nem sempre esse sofrimento é uma doença que precisa de um psiquiatra. Mas eu quero lembrar que nós temos um recurso extraordinário, inclusive para o adolescente. Veja que há algum tempo atrás, até agora, recentemente, se dizia que ficar o adolescente, o jovem, muito tempo na internet era um problemão. Agora pode ser uma solução. Inclusive, nós usamos um termo muito interessante quando uma notícia, quando uma informação, ela se desparrama, ela segue um caminho amplo pela internet, nós dizemos viralizou. Olha, viralizou a viralização boa, não é? Que nós temos como conversar nesse Natal, nós temos como nos entender com as pessoas, não estaremos tão distantes, porque teremos a internet, inclusive um programa tão agradável como esse, que eu acho que já está no meu horário. Vou dar um beijo para todo mundo e desejar um Feliz Natal. Um beijo, galera. O senhor já vai, doutor? O senhor já vai ter que se despedir, doutor? Não. Eu estou achando que já está na hora, então... Não, está tranquilo. Despedindo in advance. Adiantado. Tá certo. Olha só, temos aqui, inclusive, mais duas pessoas que falaram um pouquinho sobre isso. Uma é a Joyce, também jornalista, né, querida, a jornalista Joyce Hippert, dentro de casa há quase 9 meses, inventando o possível para fugir do estresse, como ultrapassar esta época natalina que tanto mexe com nossas emoções, sem os festejos, encontros e abraços, e manter a depressão ao largo. E também falou aqui sobre o mesmo assunto a Jaqueline Pimentel, também jornalista querida. Eu queria saber se o doutor Jorge Jaber acha que é normal as pessoas estarem se sentindo tão mais perdidas, tendo a sensação de vazio de sentido na vida, porque os projetos este ano foram pelo ralo. Eu estou vendo isso em muita gente. Eu cheguei a me sentir assim também. Ela está aqui relatando isso. O senhor falou do sentimento de fossa. Fossa era uma expressão que a gente usava, né, doutor, lá atrás. E hoje as pessoas têm baixa resistência à fossa, né, à frustração, à tristeza. Doutor, o senhor quer comentar mais alguma coisa aí sobre esses comentários das duas queridas colegas aqui? Esse sentimento de vazio, de perdido? Olha, olha só, eu fui treinado nos Estados Unidos a fazer atendimento por telefone, não é? Pessoas que tinham urgência em usar uma droga pesada e que me procuravam por telefone, você ficava no plantão. E em cerca de 20 minutos, você conversando com uma pessoa que está passando por um quadro de grande ansiedade, há uma razoável recuperação desse quadro. Então, eu sugiro a nossa conectada que pegue aí meu telefone, porque eu vou ficar no Natal sozinho aqui. Então, vamos falar 20 minutos, que ela melhora, eu melhoro também. Tá certo, doutor Jorge. A internet é a solução, né? É uma dica para... Olha, quebra um galho. É verdade. Quebra um galho, sim, com certeza. O importante é não se expor ao vírus, tomar o máximo de cuidado
e vem aí a vacina, nós vamos ter condições de melhorar. Ano que vem estaremos aqui, se Deus quiser, convidados outra vez no seu programa e vamos dizer, puxa vida, como melhoramos, graças a Deus deu certo. Como evoluímos, né? A gente tem que sofrer muito. Olha, pelo visto, ainda vamos sofrer bastante, porque o doutor Carlos está aí traçando um cenário para a gente bem dramático. Bom, eu queria perguntar aqui também para a doutora Rica o seguinte, doutora Rica, deixa eu achar aqui uma perguntinha que eu separei aqui. Sim. Eu queria perguntar para a senhora sobre os abusos, né? Depois eu também quero perguntar isso para o doutor Jorge. Sua voz está me cortando para mim. Desculpa, deixa eu... Está melhor? Está melhor agora? Está melhor agora? Será que é o meu fone? Agora sim, agora sim. Melhorou? Então eu vou ficar sem fone. Vou ficar sem fone. A gente sabe aí também que nessa época do ano muitas pessoas costumam abusar da alimentação, né? Abusar de algumas bebidas alcoólicas, e isso pode interferir muito aí nas questões da pressão, enfim, e pode reverberar aí na saúde do coração, né, na saúde cardiovascular. A senhora pode falar sobre isso, o que deve ser evitado nesse fim de ano e também no verão, que no verão, férias, o pessoal costuma abusar um pouquinho, né, doutor? A gente tem que evitar os excessos, né? Na pandemia, a média que eu perguntei para os meus pacientes, o ganho ponderal foi perto de 5 quilos. Mas tudo bem, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, privar a liberdade, trabalho, comer tudo certo, a gente tem que ser um pouco condescendente com esses fatos. Pacientes que usam medicação, que vão tirar férias, vão para casa de algum familiar na praia ou no interior, tem que primeiro checar a medicação com o seu cardiologista, lembrar que pacientes hipertensos em nível do mar, às vezes a droga funciona mais, excessos de álcool podem levar a uma desidratação, piorar quadros vasculares, aumentar a viscosidade sanguínea, favorecer a coágulos, embolias, pela própria cardiopatia, pelo próprio excesso. Excesso de álcool pode levar à arritmia também. Alimentações muito copiosas também, porque o esôfago é o órgão mais próximo de uma das câmaras cardíacas, que é o átrio esquerdo, e tem muitas pessoas que comendo muito e bebendo muito, existe uma estimulação direta do esôfago nessa câmara cardíaca que dá uma arritmia que chama fibrilação atrial. Então, evitar os excessos. Bom senso é sempre bom. Óbvio, quem faz dieta, não vou fazer dieta no Natal, não faça. No dia 26 volta tudo ao normal. O bom senso que predomine, né? E o excesso de álcool ser evitado. Muitas pessoas aumentaram o consumo alcoólico durante a pandemia. Muita gente aprendeu a cozinhar, a fazer pão, a fazer doces, principalmente no começo. Então, houve um entusiasmo nos dotes culinários e houve um ganho de peso grande. Com certeza. Não é? Houve. Então, a própria atenção, o que se tem que fazer? Buscar um apoio na família. Muito consumo de comida industrializada também, né, doutora? Na edição passada aqui do nosso Papo de Pandemia também, a gente falou muito sobre essas questões, porque a gente trouxe uma nutricionista maravilhosa que falou também sobre esses assuntos. Enfim, ela diz que a gente tem que comer sem culpa, a doutora Sofia Deran. Ela disse que a gente tem que comer sem culpa. Sem culpa, não, tem que comer sem culpa mesmo. Tentar manter um hábito de vida saudável, comer comida natural. Nós estamos num país que tem uma gama enorme de verduras e de frutas, para todos os gostos, para quem é vegetariano, vegano, carnívoro, enfim, quem só come peixe. Existe uma gama de alimentos frescos no Brasil muito grande, e oriundos da própria terra, então a gente pode preparar. E, claro, comer sem culpa. Veja, eu tenho colesterol alto, ganhei uma torta de chocolate hoje, comi sem dó, mas amanhã não vou comer. Comi hoje, né? Comi hoje. Tá certo. É só evitar excessos. E quem toma medicação, lembrar que precisa checar a sua receita com o seu cardiologista. Muitos pacientes usam remédio para colesterol, para diabetes, pressão alta, usam remédios para afinar o sangue. Então, nessas condições em que o calor faz desidratar, que mudança de nível de altitude pode mexer, é bom checar a sua receita, conversar com o seu médico e vai tranquilamente. Porque a gente sabe que nessas épocas costumam ter infartos, né, doutora? Fulminantes, né?
A época que tem mais infarto, na verdade, é no inverno, né? Porque pela manhã, né, existe uma contratura maior. O que acontece nessas épocas, tem vários AVCs e vários infartos por excesso. É a mesma coisa que acontece na época dos campeonatos de futebol importantes, né? Por que na Copa do Mundo morre mais gente? As coisas que desencadeiam, que potencializam o estresse em pessoas que são suscetíveis a ele, e pessoas que já têm uma cardiopatia de base, pioram, sem dúvida. Agora, pessoas... Desculpa. Não, fala. Não, a gente estava falando aqui um pouquinho atrás, falando sobre esse sentimento de tristeza, algumas pessoas mais se sentindo um pouco mais deprimidas, depressivas, talvez deprimidas. Enfim, há muita gente aí. Tem uma pergunta aqui que a gente tinha separado da Adresa Feijó, que ela tinha nos mandado antes, que pergunta aqui o seguinte: muita gente falou dos impactos. Sua voz está desculpa. Muita gente falou dos impactos, né, do crescimento dos casos de depressão e os efeitos sobre a saúde do coração. Isso Sim. existe mesmo? Pode ser mais um efeito da pandemia? Isso existe já por si só, né? Somente na mulher. Existem os fatores de risco clássico para cardiopatias em ambos os sexos, que são tabagismo, obesidade, hipertensão, colesterol alto e herança familiar. A depressão é um fator a mais, especialmente na mulher, que a gente chama de fator emergente. É um fator a mais. Ela tem uma ação maior na mulher do que no homem, no fator de risco cardiovascular. Certo. Só comentando aqui agora, a Célia aqui comentou, a Célia Nogueira, doutora Rica, eu passei a gostar de cozinhar. Eu acho que muita gente passou. A Patrícia está aqui elogiando o doutor Jorge, tem um ótimo astral. Aí a Joyce falou aqui, olha, doutor Jorge, manda o telefone para conectar daqui, doutor. Enfim, a Jéssica está comentando aqui, vocês são incríveis, parabéns pelas informações, espero que as pessoas busquem dados relevantes. Enfim, agora eu queria perguntar aqui para o doutor Carlos, né, uma questão que a gente tinha falado aqui também antes nos bastidores, que chegou para a gente uma pergunta prévia da jornalista Beth Costa, que ela fala o seguinte: como resolver os problemas da saúde quando milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico? E pior, com os índices de fome aumentando. Segundo a FAO, ano que vem, em todo o mundo, 270 milhões de pessoas vão entrar no índice das pessoas que não têm o que comer. Doutor Carlos, a gente sabe que essa pandemia acentuou as desigualdades. O senhor pode falar para a gente sobre isso? Essa pandemia, ela revelou como uma fratura exposta as desigualdades que nós temos, né? Sem dúvida, ela afeta a todos, só que alguns muito mais do que os outros. E eu acho que com a pandemia, a gente aprende que não há imunidade para um se não tiver imunidade para todos. Então, não há uma saúde que seja para um se não tivermos uma saúde que seja para todos também. Eu acho que isso é muito importante. Então, o que a pandemia revela? A pandemia tem revelado no Brasil, nos Estados Unidos e principalmente nos países, né, que têm altos níveis de desigualdade, na Espanha, na França também, o impacto maior: imigrantes, populações mais pobres, né, populações negras, ou seja, as populações que têm as condições de vida mais precárias. Não é? Todos, de algum modo, estamos expostos, só que alguns possuem mais recursos para enfrentar essa pandemia do que outros. E os recursos não é só acesso à assistência médica, a serviços de saúde. Não é? Eu estou falando, se eu pego do sistema público, alguns municípios, eu tenho esse acesso precário bem mais do que outros. Se eu penso em lavar as mãos, eu tenho muitos lugares, hoje nós estamos vivendo isso no Rio de Janeiro, não tem água. Como é que eu vou falar de higienização das mãos em lugares onde as pessoas não têm água, às vezes por uma semana ou por vários dias, com regularidade? A gente está vendo a questão da educação. Aqueles que tinham um acesso à educação mais precário, não é, vão ficar com maiores prejuízos durante essa pandemia. Então, nós não temos como enfrentar essa pandemia e, principalmente, enfrentar as próximas sem enfrentar a questão da desigualdade, né? Sem enfrentar a questão da equidade. Não é possível que alguns tenham tantos e outros não tenham nada.
A gente tem que discutir isso. Discutir isso é discutir impostos, discutir acesso a recursos, discutir o papel do Estado, né, discutir o papel de um sistema único de saúde, né, que foi o que permitiu a gente reduzir bastante o impacto dessa pandemia. Vamos olhar para a Inglaterra, vamos olhar para o Reino Unido, que tem um dos melhores sistemas de saúde públicos do mundo e, mesmo assim, vem enfrentando uma série de desafios e um grande impacto na saúde da sua população como um todo. Então, a pandemia nos traz necessariamente a necessidade de avançarmos nas políticas sociais, nas políticas públicas que reduzam a desigualdade, entre elas as questões relacionadas ao saneamento, à saúde e à educação. Porque, no mínimo, nós temos que dar oportunidade, temos que dar para todos. Seu áudio baixou um pouco, doutor. Pode repetir essa última frase? Dar acesso nós temos que dar oportunidades para todos, de acesso ao saneamento, à educação, à saúde, a um transporte decente. Nós vimos a questão dos ônibus lotados durante a pandemia. Então, esse é um grande desafio que se coloca para os governantes comprometidos em proteger a saúde da sua população, em proteger a vida da população do seu país. Então, o que a pandemia fez foi expor como uma fratura exposta essas desigualdades que já estavam aí. Quem anda pelas ruas do centro da cidade ou de Copacabana vai ver, por exemplo, a quantidade de pessoas miseráveis que estão na rua, não são pobres, são miseráveis, e cada vez maior o número também de jovens. Então, nós temos um impacto muito grande, que agora, na pandemia, mas um impacto também futuro, o desemprego, educação, uma série de outras coisas. Então, eu trabalho muito tempo com desastres, para nós recuperar, reabilitar a saúde, sem sombra de dúvida, temos que cuidar disso, mas não tem como recuperar e reabilitar a saúde sem fazer investimento nas políticas sociais, porque até para reabilitação e recuperação, os mais pobres são os que têm mais dificuldade de manter a continuidade desse processo. Certo. Agora, doutor Jorge, eu queria perguntar aqui para o senhor o seguinte, doutor Jorge, eu tenho uma última perguntinha aqui dentro do nosso bloco. Que a gente falou aqui, a doutora Rica já tinha falado alguma coisa aqui sobre os abusos, né, que as pessoas cometem nessa época do ano, né? A gente sabe que no final de ano, durante o verão, há uma tendência maior ao consumo de bebidas alcoólicas, né? Inclusive, o senhor é fundador aí do bloco Alegria Sem Ressaca, que sai sempre no Carnaval, conscientizando sobre o uso, né, de bebidas alcoólicas, o abuso, né, de bebidas alcoólicas. O que o senhor pode recomendar sobre isso nesse final de ano? Todo mundo fala assim, né? O senhor até comentou que vai se lembrar de alguém que perdeu, aí vai exagerar um pouco na bebida para tentar esquecer, ou enfim. O que o senhor pode recomendar aí para as pessoas que pensam em enfiar o pé na jaca nesse final de ano aí, bebendo muito, ou nesse verão? Olha, eu, pegando um pouco a carona do professor Carlos Freitas, eu preciso lembrar que está havendo um certo patrulhamento em relação a bares, festas, lojas, shoppings, né? Mas ninguém lembrou ainda como é que está sendo feita a venda de substâncias ilícitas e o consumo. Porque o consumo de substâncias ilícitas frequentemente é feito por aspiração. E essas substâncias que são aspiradas e são fumadas, inclusive passando de mão em mão, elas não têm o menor cuidado, não sofrem o menor cuidado aséptico. Então, os usuários de substâncias químicas, que ninguém lembra disso, é verdade, continuam usando em grande quantidade, em ambientes, e o ambiente que eles frequentam para comprar é um ambiente empobrecido, onde o Estado não cumpre o seu papel,
Então, é uma população que está fortemente sujeita. Eu não vou, véspera de Natal, puxar esse assunto. O pessoal falou que eu tenho bom astral. Eu vou acabar levando todo mundo para a depressão. Então, eu vou fugir desse tema dizendo o seguinte: cuidado, pessoal, cuidado. Tem muita gente cheirando cocaína, tem muita gente que bebe, vai ali dar um tequinho, e dá um tequinho, um pozinho, que quem botou a mão não usou álcool. E vai direto pelo nariz para a árvore respiratória. Então, é um momento de ter muito cuidado. Eu vou citar aqui o grande compositor, Chico Buarque, né? Num período histórico, ele sugeria que a gente vai bebendo, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. O Chico Buarque é maravilhoso, ele estava enganado. Não era hora de tomar cachaça, era hora de você ficar abstêmio, porque era perigoso. Tomar cachaça, ficar de bobeira na esquina era perigoso. Agora é mais perigoso ainda. É um momento em que nós temos que nos reinventar. Nós precisamos nos reinventar. Nós não devemos ficar de bobeira na esquina. Nós precisamos ficar em casa e nos cuidar. Fui careta dessa agora, me desculpe, mas é isso aí que eu tenho para dizer. Doutor, ainda tem as pessoas que abusam dos remedinhos, né? Misturam remédio também, é um perigo também, né? As receitas foram estendidas nesse período da pandemia de remédios controlados. Tem pessoa aí abusando também de medicamento, né? Você está me ouvindo? Esse remédio, estou ouvindo, remédio, é que entrou a pergunta aqui do nosso conectado aí. Remédio é uma coisa para ser usada com cuidado, principalmente psicotrópico. Remédio não é calmante, remédio psiquiátrico não é para ser usado em grande quantidade. E, geralmente, hoje em dia, se usa de maneira bem parcimoniosa. Não é necessário grande quantidade de medicação. Hoje em dia, a psiquiatria moderna ela utiliza muito mais a psicoterapia, os tratamentos psicológicos, a psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, que tem um sucesso muito grande. O remédio é uma engrenagemzinha. Não é a principal parte do tratamento. A principal parte do tratamento é psicossocial. O remédio ajuda a estabilizar e o tratamento psicossocial é que leva o indivíduo a melhorar na vida. Então, remédio muito devagar, não tem nada que ficar tomando grande quantidade de remédio, principalmente não misturar. Certo. Agora, o nosso amigo Kleiber, que acompanha, ele só está perguntando, pergunta boa para o encerramento da participação do doutor Jorge Jábero. O Bloco Alegria Sem Ressaca vai desfilar em 2021 de máscara, doutor? Ou vai ter carnaval? Estou falando que vai ter o carnaval, mas já estou planejando blocos clandestinos. Como é que vai ser o Alegria Sem Ressaca? Não. Indoor. Nós vamos fazer dentro do hospital, então todo mundo de máscara, todo mundo cuidado, e vamos fazer uma alegria com cuidado, mas basicamente dentro do hospital, que é um hospital escola, né, da pós-graduação em psiquiatria da PUC, nós fazemos, todos os profissionais têm todo o cuidado, equipamento de proteção individual, tem todo o cuidado. Então, paciente, nós não tivemos nenhum que tivesse desenvolvido a doença enquanto internado, mas os profissionais, 1/3 dos profissionais do hospital, incluindo médicos, funcionários, tiveram a doença. Então, eu alerto mais uma vez que é a cautela, evitar contato, usar equipamento, usar máscara, ter distanciamento, ter as regras de cuidado pessoal para não se expor, principalmente, nesse caso, usando a máscara e mantendo um distanciamento. 4 metros de distância é praticamente impossível. Ao ar livre é praticamente impossível adquirir a doença. Tem que usando máscara, claro. Então, esses cuidados que o professor Carlos Freitas chamou a atenção são os mais importantes. E com a vacina chegando, se Deus quiser, nós vamos melhorar. E vamos ter vários carnavais, se Deus quiser, para podermos confraternizar aí
Gosto muito. Ficar sem meu sambinha é muito difícil, doutor, é muito difícil. Olha, vou te falar agora, doutora Rica, a gente tem aqui 3 questões que eu queria saber. E picotou de novo. Pergunta outra vez. Fala, doutor. Doutor Jorge? Você vai falar alguma coisa? Não, Bom, segue o... Pode seguir, segue aí. Tá bom. Doutora Rica, a gente tem aqui doutora Rica, por favor, algumas questões. Uma doutora rica. A doutora Rica vai trazer prosperidade para a gente aqui nesse fim de ano. Doutora Rica, só acho que a gente escolheu a toa para trazer prosperidade aqui para a gente também. Tomara a todos. Doutora Rica, a gente está aqui, a Andresa até perguntou, não sei se a senhora pode falar sobre isso. A pergunta aqui, olha, esses sintomas do pós-Covid, como dores, cansaço, já tem tratamento? E tem também outra questão aqui, que é com relação a medicamentos. A senhora até mencionou aqui o medicamento, então eu quero complementar a pergunta. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Joyce Iperti, jornalista também, o que argumentar em resposta a amigos e familiares que vivem defendendo a cloroquina e outros. E uma pessoa aqui, a Célia Nogueira, perguntando, gostaria de esclarecimento sobre a ivermectina. Doutor Carlos, eu não sei se a doutora Célia, se a doutora Rica poderia falar sobre isso. Então, sobre esses sintomas pós-Covid, né, de cansaço, dores e tal, que a senhora já tinha antecipado antes aqui alguma coisa, e sobre o uso de medicamentos. Inclusive, muita gente está aí indo à farmácia para comprar medicamentos, se automedicar, para evitar doença, para passar um final de ano, enfim. O que você pode dizer sobre isso? Quanto ao cansaço, ele vai depender de vários fatores. Por exemplo, o paciente que fica internado muito tempo, ou que fica numa UTI, ele vai ter mais cansaço por perda de massa muscular mesmo. Ele vai perder a massa muscular, vai ter que se reabilitar para voltar a fazer as funções mais básicas. Eu atendi essa semana um médico de 38 anos que ficou 70 dias numa UTI. Então, ele, depois da fase de home care, ele está aprendendo a comer de novo, a caminhar. Por quê? Porque teve perda de massa muscular. Pacientes com evolução leve, eles têm cansaço pela própria ação viral. A gente numa virose com gripe mesmo. O corpo dói, fica mal-estar. O tempo, ele mais ou menos variável de pessoa a pessoa. O cansaço no COVID em essencial vai depender da evolução do quadro. Medicação para cansaço, só se ele for cansaço decorrente de causa pulmonar ou cardiovascular. São vários fatores nessa gênese. Por exemplo, o paciente que teve um acometimento pulmonar mais sério, ele demora mais a recuperar, então ele vai ter cansaço porque ele teve mais de 50% do pulmão afetado. E alguns ficam com fibrose, alguns, infelizmente, ficam com uma insuficiência pulmonar que demora a recuperar e talvez não recupere, é uma doença nova. A gente não sabe se daqui a um ano essas pessoas que ficaram entubadas ou que tiveram uma evolução mais grave, elas vão ter a mesma capacidade pulmonar que elas tinham antes. Pacientes que tiveram o coração partido, que tiveram miocardite, inflamação cardíaca, elas vão ter cansaço, esse sim, passível de medicação, medicações que ajudem o coração a funcionar melhor e o pulmão a funcionar com mais reserva. O cansaço muscular, geralmente, é por perda de massa muscular e ação viral. Esse é com repouso e reabilitação adequada. Por isso que existe um questionário de mais de 30 perguntas sobre como é que a atividade muscular está, para segurar um talher, para escrever, para caminhar. Muitas pessoas estão reaprendendo as funções básicas, porque é uma doença que vai de ser oligossintomática a ser uma doença dramática. Pessoas de CT, nós tivemos um atleta no nosso hospital, no Dante, que teve todas as complicações possíveis. Ele teve coração partido, ele teve que fazer diálise, ele teve trombose, mas ele saiu sem sequela, mas teve que reaprender a se condicionar. A perna estava fininha, o braço fininho, perdeu 25 quilos, então é a consequência de uma internação muito prolongada. Quanto às medicações, as outras medicações, elas todas se mostraram, ivermectina, a hidroxicloroquina, com ação in vitro. In vivo, não.
Tu fala, por que cardiologista não gosta de hidroxicloroquina? Não é que a gente não gosta. A hidroxicloroquina é uma droga usada com sucesso em doenças reumáticas. Só que muitos pacientes... Mas ela tem um senão. Ela pode prolongar um espaço no eletro, que a gente chama de espaço QT, uma medida que propicia arritmia. Ao passo que a maioria dos cardiopatas pode ter arritmia. Então, o uso indiscriminado naquela população pode ser de risco. E não tem um efeito benéfico comprovado em nenhum estudo. O que eu digo para pessoas do meu relacionamento que já tomaram, que tomaram ivermectina a cada 15 dias e pegaram a doença e tiveram a complicação do mesmo jeito. Veja, minha filha que mora nos Estados Unidos teve Covid. Eu vou, mãe, o que eu tomo? Nada. Usa o oxímetro e vamos monitorando o sintoma. A recomendação. Para quem eu digo, não imponha tratamento. Porque a gente recebe todo tipo de pergunta. Se eu for internado, eu vou exigir cloroquina. O que eu digo é, siga o médico prescritor. Não force conduta. O médico que ele interna, ele acompanha, ele tem parâmetros para te tratar. A gente tem que se pôr no lugar de paciente, mesmo sendo médico. Porque a gente sabe que aqui no Brasil tem um alto índice de automedicação, né, doutora? Isso é um problema muito sério. E esses remédios as pessoas compram na farmácia, chegam ali e perguntam e compram. Não existe panaceia. Todo mundo quer ser o pai da criança, mas o que vai tratar o Covid é a vacina. Existem drogas corticoide que se usam em pacientes que estão dependendo de oxigênio. Não uso, estou com Covid e vou comprar corticoide. Não. Ele tem benefício, é que há uma necessidade da pessoa com esse diagnóstico de querer tomar alguma coisa. Vou tomar antibiótico, vou tomar qualquer coisa. Mas, na verdade, é uma doença que tem suas fases. Você passou a primeira fase bem e não entrou na fase inflamatória, não fez quadro pulmonar, vai evoluir bem com dipirona, com Tilenol. Tudo vai ter, até com chá de camomila. Paciente que precisa ir para o hospital e que depende de um aporte de oxigênio vai se beneficiar do corticoide, de alguns antibióticos. Conforme o paciente, além disso, ele vai ter que usar anticoagulante. Então, mulheres que usam pílula, que chegam nessa fase, vão ter que ser anticoaguladas e vão ter que usar um anticoagulante oral por 2 meses, às vezes até 6 meses, porque é uma doença de muitas caras, que até agora a gente conhece 3 fases. Eu tive um paciente que teve Covid médico, né? Médico costuma complicar mais. Ele teve quadro pulmonar bem, mas ele teve neurite do nervo occipital. Ele precisou fazer um bloqueio com um neurocirurgião, de dor absurda na nuca. E teve hepatite pelo Covid. Não teve tosse, mas teve que tomar anticoagulante e morfina para dor no pescoço. Quer dizer, cada vez, hoje, a gente sabe muito mais do que a gente sabia em junho. É verdade. Hoje se sabe que é uma doença com todo respeito, né? Com todo respeito. Eu sempre digo, a vacina vai vir e mesmo com a vacina a gente tem que continuar cuidado. Todas as vacinas que estão disponíveis, elas são aplicadas em 2 doses. Então, muita calma nessa hora, né? Muita calma. E o que a gente pode fazer é a máscara, o álcool gel e o afastamento. Eu me afastei, eu preciso trabalhar. Eu trabalhei o tempo todo. Eu tenho familiar que é de risco em casa, mas eu uso todos os cuidados possíveis de deixar a roupa na entrada de casa, banho, troca de roupa, troca de sapato. É trabalhoso, mas é o que a gente pode fazer, é o que temos. E vamos indo, né? Vamos indo. Falta pouco, muito pouco. Quer dizer, não dá para entregar o jogo nos 44 minutos do segundo tempo. Não é verdade? É verdade. Eu tenho que dizer, nenhuma droga previne, nem ivermectina, nada. Boa! Nada. Boa. Obrigada pelo esclarecimento, doutora. Eu acho que muita gente precisa desses esclarecimentos. Tem muita gente se automedicando e, às vezes, assim, sentiu qualquer coisa, vai lá e compra um remédio e começa a se automedicar. Acho que isso é um risco muito sério, né? Na própria família, pessoas da minha família tomaram e falaram, olha, não adianta, você vai tomar? Não, se eu tiver, eu vou no médico, eu não vou tomar nada, a não ser se eu complicar, né? Se eu complicar, aí sim. Senão, não. Eu monitorei minha filha nos Estados Unidos com Covid, com oxímetro, 2 vezes ao dia, no maior estresse, porque a gente,
Quando você é mãe, você esquece que você é médica, você quer estar lá e brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos, tem o ban presidencial. Imagina o seu coração apertado como ficou. O coração apertou muito, foi em agosto, mas graças a Deus evoluiu bem. Que bom, graças a Deus. Com tratamento. Lá não tem dipirona, então teve que ser com Tilenol mesmo, né? Com Tilenol e cataflexo. Mas que bom que foi um caso sem complicações, né, doutora? Mas tudo bem, mas é a ansiedade, eu acho que da pessoa querer tomar algum remédio achando que vai evoluir para um Covid de boa evolução. Não é assim, infelizmente. Porque tem uma corrente que prega tratamento precoce, né? Não existe. E aí outra corrente não, tem que esperar, siga a recomendação dos médicos. Isso tudo, esses protocolos diferentes confundem muitas pessoas. E a gente faz no Brasil, no SUS, uma medicina muito séria. Os pacientes do hospital público, seja no Dante, no HC, que estão em UTI por Covid, que vão a óbito, todos são necropsiados. A equipe médica fica sabendo se foi trombose, se foi problema renal. Então, o SUS mostra que é um tratamento eficiente e sério, e baseado em ciência, baseado em estudos, baseado em evidência. Com toda certeza, a gente não deixa nada a desejar a nenhum país de primeiro mundo nessas abordagens, de forma alguma. Verdade. Gente, a gente está aqui, né, finalizando a nossa live. Eu só queria perguntar aqui, porque eu acho que um tema que permeou aqui muito essa live, a gente, em alguns momentos, a gente não se aprofundou nesse tema, porque vai ser um tema dando uma próxima live nossa, que é a vacina, né, gente? Está todo mundo querendo saber sobre a vacina. O doutor Carlos Freitas representa aqui a Fiocruz. A gente já sabia que ele não poderia falar mais detalhes sobre isso, porque não é a área de domínio dele ali, mas eu queria saber se há muitas dúvidas, doutor, e apreensão em relação à vacina. O senhor pode falar alguma coisa a respeito sobre isso, né? Porque acho que todo mundo quer saber quando efetivamente a gente vai ter uma vacina, e a gente sabe que não vai ser para todos, não vai ser imediato. Então, o que fazer até lá enquanto a gente espera essa vacina, doutor Carlos? Já até falei sobre isso, quer dizer, no início de janeiro, certamente nós teremos algumas vacinas disponíveis. Alguns países, inclusive, já iniciaram as suas campanhas de imunização. Nós vimos isso no Reino Unido, por exemplo, que iniciou recentemente, só para dar um exemplo. Não é? Eu não tenho como afirmar, porque não é minha área de pesquisa, sobre a vacina que a Fiocruz está envolvida, mas nós estamos vendo que essas vacinas, elas estarão disponíveis, uma no primeiro momento, outra no segundo, outra no terceiro momento, e já temos clareza que teremos de trabalhar com várias vacinas para atingir toda a nossa população. Sim, toda a população não teremos uma única vacina suficiente para atender toda a nossa população. Teremos uma vacina para atender, num período curto de tempo, toda a nossa população. Então, teremos que trabalhar aí com um grupo de vacinas, inclusive foi o que o comitê científico que está trabalhando, né, com o tema das vacinas, né, que tem várias pessoas da Fiocruz, sugeriu também. E a vacina, ela vai ser um processo longo, né, ao longo de todo 2021, mais intenso no primeiro semestre, mesmo no segundo semestre, o que significa que durante o ano de 2021, nós teremos que manter muitos dos mesmos cuidados que estamos fazendo agora, né? Assim, o ideal é que as escolas possam retornar em algum momento, mas possam retornar, por exemplo, com segurança, assim como várias outras atividades. Então, assim, o que a pandemia nos trouxe vai nos marcar, para os próximos anos. Não é possível que alguém estude saúde pública, exemplo, ou qualquer área médica agora, sem pensar, por exemplo, no risco de uma pandemia, ou de uma sindemia, como eu falei anteriormente. Então, a pandemia já faz parte das nossas vidas, assim como essas medidas de proteção. Eu, por exemplo, não consigo me imaginar, mesmo após a vacina, entrando num avião sem máscara. Não, nem eu. Alguns hábitos vieram para ficar, né, doutor?
A gente que é um povo que, algumas pessoas até comentam, né, o brasileiro gosta de tomar muitos banhos, em outros países as pessoas não tomam tantos banhos, ao mesmo tempo o brasileiro quase não lava a mão, né? É uma questão de hábitos culturais que a gente tem que passar, né, a adotar. A gente está sendo compulsoriamente, né, tendo que adotar alguns hábitos que a gente não tinha, hábitos que vieram para ficar, independentemente da quantidade de vacinas que estarão disponíveis, né, doutor Carlos? Assim, os estudos que acompanharam, não é, a contenção dos casos e óbitos nos países asiáticos, não é, grande parte do sucesso, isso não foi o único fator, é importante ressaltar, mas era uma população que já estava acostumada, já tinha incorporado na sua cultura medidas de proteção, como o uso de máscara, álcool gel, manter distanciamento, não é, evitar lugares fechados, principalmente no período de maior pico da pandemia. Então, esses são hábitos que vão fazer parte da nossa vida e que terão que ser mantidos até que nós tenhamos declarado o fim da pandemia. É verdade. É verdade. Muitas pessoas aqui fizeram comentários aqui sobre as suas abordagens, doutor Carlos. Inclusive, sobre a vacina, a gente teve aqui algumas perguntas no nosso chat, a gente teve umas perguntas enviadas previamente. Vou mencionar aqui os argumentos que podemos usar para convencer os que, sem saber o motivo ou sem ter argumentos, afirmam que não querem tomar a vacina apenas por medo. Temos visto que não são poucos. Kleber Finkelman está comentando aqui. Tem uma outra pessoa aqui também comentando, que é falando aqui sobre a vacina. A Ellen comentando aqui, jornalista também, Ellen Genúncio, verdade, doutora Rita, só com a vacina sairemos dessa pandemia. Né? Aqui alguém comentou também sobre a questão dos municípios vizinhos que não tomam as mesmas medidas, você citou o exemplo de Niterói, muito boas as suas informações, isso mesmo, doutor Carlos, eu moro no município de Mesquita, água e saúde aqui é artigo de luxo, ela falando sobre a questão, né, do saneamento, que é uma questão grave, que a gente estava comentando aqui mais cedo, enfim. Então, tem muitas outras informações aqui. A Patrícia está comentando, eu moro em Niterói, a situação piorou muito aqui, os leitos estão lotados. Realmente, o que a gente está observando é uma situação bem crítica. Agora, doutor Jorge Jaber, eu gostaria de saber aqui se o senhor quer complementar alguma coisa, alguma fala aqui para a gente poder encerrar o nosso debate de hoje, que está maravilhoso, mas a gente está muito estourado no nosso tempo já, e eu queria saber o que o senhor gostaria de complementar aqui. Aliás, só tem uma torcida aqui, né? Só está com uma torcida organizada aqui nesse chat, né? Acho que o senhor contratou aqui um monte de gente aqui, ó, tem uma torcida aqui falando do doutor Jorge, olha, tem aqui, doutores, perfeito, doutor Jorge é um ser humano maravilhoso, nosso mestre do curso, sempre de bem com a vida, nos alegrando. Aqui, bom, enfim, tem várias pessoas aqui que fizeram comentários aqui para o doutor Jorge. E aí eu queria saber do senhor como é que a gente poderia encerrar aqui hoje essa nossa live, né? Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão da nossa saúde mental e emocional. A gente chega ao final desse 2021 mais resilientes aí. A gente tem uma pergunta aqui do nosso jornalista querido também, Rogério Marques. O que vocês, que aí eu acho que é uma pergunta para todos vocês, para a gente até encerrar um pouco aqui, o que esperar de 2021, né? Queria que o doutor Jorge começasse a falar aí sobre isso, para a gente encerrar a nossa série aqui. Bom, se eu conseguir estender esse momento final para 2021, vai ser ótimo. Você é alegríssima, tocando o programa muito bem, professora Rica dando uma aula extraordinária, aprendi bastante. Lembrei de alguns detalhes da perda muscular que eu tinha esquecido. E o professor Carlos Freitas nos esclarecendo muito com um assunto muito importante, que é a questão da saúde pública. Não é? É muito importante, a Fiocruz é um polo importantíssimo mundial de produção de saúde. Então, eu só
Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e desejar uma boa noite e um Feliz Natal. Obrigada, doutor. Doutora Rica, quer complementar alguma outra coisa que a gente não tenha comentado e falar sobre isso que a gente pode esperar aí para 2021? Eu acho que o 2021 é um ano de esperança. A gente vive num país de grandes diferenças sociais, mas se a gente controlar essa pandemia, a gente ajuda a não piorar essa diferença. Eu trabalho nos dois extremos. Eu trabalho com executivos na minha atividade privada e trabalho no Dante Pazzanese com a população mais carente. Então, é uma pandemia que pega a todos e mata a todos, destrói famílias de qualquer nível. Então, a gente, pensando numa sociedade como um todo, qualquer coisa que a gente faça para minimizar, sempre pensar no todo, no outro, no conjunto. E aos que me falam da vacina, se não tem medo de tomar vacina, eu, pessoalmente, Rica, vou tomar a primeira vacina aprovada e disponível. Para quem me pergunta, mas a vacina da Pfizer mexe no RNA, vai mudar com a sua essência? Eu falei, quem sabe me torna uma pessoa melhor ou torna você melhor, né? Encare por esse lado. A gente não pode, tem que combater quem é contra a vacina é nossa solução. Esse negacionismo é que faz mal, né, doutora? Pois é, todas as vacinas que existem podem dar alguma reação. Tem reação à vacina da gripe, reação à vacina tríplice, mas nada se compara ao poder da doença. Quer dizer, tem uma reação local numa vacina para Covid, ou mesmo uma febre, não se compara ao seu risco de morte. Então, vamos em frente com a que for aprovada, com 2, com 3, com as que vierem e que possam imunizar todo esse nosso país que tem tanta gente carente de tanta coisa. É isso que eu digo. Para mim, o ano vai ser de esperança, ninguém vai sair igual dessa pandemia. Quem não tiver se tornado uma pessoa melhor, não tiver revisado os seus valores, não está nesse planeta, né? Verdade. A verdade é essa, né? É um verdade. grande abraço, uma grande oportunidade de estar aqui com todos, com pessoas tão notáveis. Professor Jorge, eu trago um grande abraço de uma amiga, Alexandrina Meleiro, que é psiquiatra, e falou, puxa, você vai estar numa mesa com o professor Jorge. A Alexandrina é uma grande amiga. Professor Carlos, é uma honra ter de compartilhar mesa com alguém da Fiocruz, que eu admiro muito, é uma entidade mundialmente reconhecida. E é uma honra estar aqui com todos vocês, poder participar e contribuir de alguma forma nessa época que nos afetou a todos. E Feliz Natal, e que 2021 dissipe essas nuvens que pairaram na nossa cabeça esse ano. É verdade, é um ano difícil para todos nós. Esperamos um 2021 melhor. Se Deus quiser, né? Com muita esperança. Doutor Carlos, eu quero deixar um recado final aqui para quem está assistindo essa live, ou ainda vai assistir ainda essa live no nosso Facebook e depois também no nosso YouTube. Quero primeiro agradecer você, Rosane, a Rica, o Jorge, assim, foi um prazer estar aqui com vocês, não é assim? Nós passamos bem além da hora, porque o papo está muito gostoso, está muito bom. Eu gostaria a gente fica aqui conversando mais, né? O doutor Jorge até já disponibilizou o celular dele para ficar depois batendo papo, para depois a gente ficar conectado, ninguém ficar deprimido, ninguém ficar triste. Terminar só lendo um pequeno texto da Peste, do Camus, um pequeno texto mesmo, que fala sobre a esperança, doutor Jorge, porque eu acho que a gente tem que terminar com esperança. O doutor Tarot, né, o Viau, que enfrentou a peste, dizia tudo que o homem podia ganhar no jogo da peste e da vida era o conhecimento e a memória. Talvez fosse isso que Tarot, que acabava de morrer e que o ajudou, chamava ganhar a partida. Mas se era isso ganhar a partida, como devia ser duro viver apenas com o que se sabe e aquilo de que se tem lembrança, privado do que se espera. Era assim, sem dúvida, que Tarot tinha vivido. Ele tinha consciência de quanto é estéril uma vida sem ilusões, não há paz sem esperança. Temos que ter esperança, a pandemia vai passar, as vacinas vão chegar e nós só chegamos onde estamos aqui, como civilização, dobrando a expectativa de vida no século XX, em grande parte também, mas não somente, pelo saneamento, pelas vacinas,
Então, se você ama as pessoas que estão próximas de vocês, você vai se vacinar porque você quer protegê-las e quer se proteger também. Um bom 2021 para todos nós. Que lindo, doutor. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Para mim é uma honra compartilhar aqui esse momento com vocês. Sim, doutor? Você ia comentar alguma coisa? Doutor... Não, falei só que era bonito. Muito bonito. Ah, sim, bem bonito mesmo. Bom, gente, eu quero lembrar a vocês, né, que o nosso bate-papo fica então disponível aqui no Facebook, fica disponível no nosso YouTube também, e eu espero que vocês depois assistam, quem não teve oportunidade ainda de assistir, assistam, replique aí, compartilhe com outras pessoas o link do nosso encontro de hoje. Esse foi o 30º encontro do nosso Papo de Pandemia, que é o projeto do nosso portal Vida e Ação. Em 2021, a gente vem também com novidades. E, assim, eu queria encerrar aqui, também lendo para vocês aqui uma pequena mensagem que eu separei aqui para o nosso final de ano, né? Eu espero que a gente... eu fiz um manifesto, né? Por menos luto e mais luta em 2021, luta para enfrentar o medo, o obscurantismo, o negacionismo, a fake news, para derrubar o mito do preconceito, do ódio, da ignorância, que a gente tenha coragem para vencer a incerteza, a insegurança, a ansiedade, muita fé também para enfrentar a maldade, que infelizmente ainda perdura. Chegamos a esse fim de ano, eu acho que estamos vivos, estamos mais fortes, mais resilientes, mesmo que ainda despedaçados. Isso é o que importa, estamos vivos. Né? Que venha 2021 e com ele a vacina da esperança, por dias melhores, com mais empatia, solidariedade, igualdade, né? E respeito. E um pouco mais de felicidade, diversão, porque também não fazem mal a ninguém, né, doutor Jorge? Né? Com certeza que ainda vamos poder nos abraçar, nos beijar em paz, com amor, saúde e muito afeto. Muito obrigada a todos vocês. Estaremos juntos de novo em 2021. Obrigada a todos. Uma boa semana. Eu agradecer, obviamente, aqui os queridos que já participaram com a gente aqui no nosso chat, né, fazendo aqui esperança sempre aqui, a Heloísa Lucas falando, esperança sempre. Obrigada, doutor Carlos. Uma live repleta de informações maravilhosas, convidados competentes nas suas profissões. Gil comentando, obrigado a todos, aprendi ainda mais, gratidão, Feliz Natal a todos aqui deixando Feliz Natal. Obrigada, Paulo, também querido fotógrafo. Monique Lima também, doutor Jorge, maravilhoso. A Maria Nazaré dizendo aqui parabéns, muito obrigada aos entrevistados, um excelente 2021 para todos nós, a gente merece dias melhores, isso mesmo, né, Ellen? Paulo falando, ele tinha feito uma pergunta aqui sobre a questão das vacinas, vai ficar para um outro momento. Olha, outra aqui também, doutor Jorge Ellen, aqui também me apaixonei pelo doutor Jorge, o senhor é uma pessoa muito especial. Está todo mundo aqui agradecendo. Todo mundo agradecendo, boa noite para todos, Feliz Natal, live muito esclarecedora, gratidão pelas informações, aqui está falando aqui do uso da ivermectina, enfim, gente, todos aqueles que a gente não puderam, aqui o Kleber comentando mais uma vez, um ótimo benéfico programa, parabéns aos especialistas, e é isso, gente, muito obrigada a todos que acompanharam. Obrigada a vocês. Obrigada aos queridos que aceitaram aqui esse nosso convite, doutora Rica, doutor Jorge, doutor Carlos, estaremos mais firmes e fortes aí em 2021. Um abraço a todos, muita saúde para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.